Olá, papais e mamães, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas estarão assistindo esse vídeo, mas estamos começando o nosso segundo episódio do Patas no Ar, nosso podcast maravilhoso. Hoje estamos com uma convidada incrível, vou já apresentar para vocês. Eu sou Lígia Santos, médica veterinária. Hoje nós vamos falar sobre comportamento canino e estamos aqui com a doutora Luana de Freitas. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada por me ter, doutora. É estranho falar doutora. Não é mesmo? Doutora, né? Mas é porque somos colegas de longa data. E eu quero agradecer, né, você ter aceito esse nosso convite. E quero que você se apresente um pouquinho para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. Para todas as mamães e papais de pets que estão aqui, todos curiosos. Eu sou Luana, me formei com a doutora Lee. A gente é realmente uma amizade de longa data. E tanto eu trabalho com a parte comportamental, como eu também trabalho com a parte alimentar de cães e gatos. E é interessante porque a gente meio que se completa, né? É sobre isso. A saúde preventiva junto com o comportamento e o alimento. E que maravilha, a gente se completa, porque eu sempre preciso indicar pessoas de confiança para cuidar tanto da alimentação como do comportamento. Então, assim, eu fico mega feliz com a nossa parceria, Lu. Eu adoro. Me conta, eu já quero que você atualize, né, os nossos telespectadores de como está a questão dos seus atendimentos. Tá seguindo só no domicílio? Tá atendendo em algum clínico? Como que tá essa parte? Eu normalmente trabalho com a parte do domicílio mesmo. E eu também trabalho uma parte em Fortaleza, outra parte nos interiores do Ceará. Mas... Era aí que eu queria chegar. Para os papais e mamães, né, de outras cidades, a região metropolitana, a doutora Luana atende também em algumas outras cidades, então fiquem atentos aí para vocês utilizarem os serviços dela. É, sim. Porque como a gente também trabalha com alimentação, a gente consegue, através da teleconsulta, às vezes ajustar alguma coisa, né, quando é de distância. Mas uma parte muito legal de fazer atendimento no interior, exatamente ver as diferenças da cidade. O cachorro e o gato da cidade, o cachorro e o gato do interior. Existem algumas coisas muito interessantes. Maravilhoso, Lu. Então vamos começar. Aqui é a minha colinha, de vez em quando eu vou dar uma olhada nela, porque senão a gente começa a conversar sobre várias coisas e aí vai fluindo aqui a conversa. Conecta. Lu, me fala, assim, quais são os comportamentos mais complicados, né? Os distúrbios comportamentais mais complexos que tu já pegou? Os normalmente mais complexos que eu tenho são aqueles que iniciaram já com um animal muito jovem e às vezes com animais abandonados, porque ele já vem com uma carga histórica e emocional muito grande. Então, esses são os mais difíceis normalmente da gente conseguir tirar os gatilhos ou que eles fiquem menos sensibilizados pelos gatilhos. E interessante, te cortando rapidinho, que isso linka muito com a questão das crianças felinas, né? O nosso podcast passado foi com a doutora Maiara sobre comportamento felino. Quem seguiu, quem acompanhou. Maravilhoso, maravilhoso. Sigam, inscrevam-se no canal, compartilhem, assistam os nossos vídeos. A gente está trazendo muita informação bacana para todos vocês. Então, voltando, linka muito com o que ela falou em relação a essa questão desses distúrbios comportamentais bem desde a infância, né? Que realmente é um pouquinho mais complicado. É exatamente esse momento que uma coisa que eu gosto muito de comparar é uma criança a um cachorro nessa quesito do crescimento. Eles são muito em formatos de esponja quando eles estão ali nos seus primeiros mesezinhos de vida. Então, o que vocês conseguiriam? Acho que ela chegou a comentar. Dos 3 meses, né? Que é aquela questão. O que vocês conseguem colocar e o que eles aprenderam e vivenciaram até os 3 meses vão ser usados como base para eles de memórias, de como se comportar em ambientes, em situações. E eles levam muito disso para o resto da vida. Então, quando algum trauma aconteceu nessa época, ou quando, sem querer, a gente coloca o animal numa situação em que é extremamente estressante, ali a gente já começa uma história, uma memória que vai ficar como um plexo,
que ele vai utilizar como referência para o resto da vida. E aí você tem que trabalhar em cima disso. Em cima disso. E aí já entra a minha pergunta, a questão da socialização do filhote, como é difícil a questão da fase, né? Porque são nas fases iniciais ali, nas primeiras semanas, os primeiros meses, tem essa questão da socialização, mas em compensação é um período que o filhote está mais suscetível a doenças, a infecções. Aquele momento, então, previno como prevenir. Aí entra aquele embate que às vezes alguns adestradores ficam, ai, passeia, libera e tal, e eu fico, calma, pelo amor de Deus, não libera totalmente. Total. E aí, Lu, o que a gente faz? Eu gosto muito, e também tem isso, tem gente que gosta de fazer a socialização como se fosse colocando uma criança para nadar, jogando na piscina. Então, é uma coisa... Vai. Vai, aprende a nadar sozinho. E às vezes a gente tem que ver, eu acho que parte mesmo antes de você adquirir o animal. Por exemplo, se ele for de resgate, é muito importante você saber de onde é que ele estava antes. Se for um animal, por exemplo, você resgatou de uma ninhada que estava no meio de um lixão. Então, tenha certeza que aquele animal, desde filhotezinho, ele ouvia muitos barulhos, ele via muitos outros animais e ele teve que batalhar pela vida dele desde filhotezinho. Então, às vezes, ver outro cachorro é um gatilho de medo. Então, você quer socializar um animal que já tem medo de um cachorro, simplesmente trazendo um cachorro com energia lá em cima, ele vai ficar extremamente acanhado, vai dar ruim. Mas bora mudar a questão, bora pensar em outro. Eu acabei de comprar um filhotezinho e ele veio para mim com 30 dias. Com 30 dias, ele ainda não teve a socialização que a mãe passaria para ele. E os irmãozinhos também. Isso é uma fase muito importante, né? Que a gente sempre bate na tecla, que o filhote ele vai aprendendo ali com a mãe. Então, por isso que é muito errado você tirar um bebezinho ali do convívio com a mãe muito cedo, porque ele não vai aprender a questão do certo, do errado. E aí, quem vai ser o pai ou a mãe, literalmente, vai ser você, porque você vai ter que ensinar o certo e o errado. E você vai querer ensinar da tua forma humana, que não vai combinar muito com a forma do cão. Ele tem uma expressão diferente de entender e a mãe ensina de uma forma diferente. Então, essas conexões é importante a gente ver. Então, eu quero um novo amor na minha vida, um novo petzinho peludo. Pensa bem como você vai iniciar isso. Porque é a partir dessa história que começa, que você vai seguindo ela de uma forma boa. Tem que ir sempre pensando de pouquinho em pouquinho. Como é que eu posso fazer para meu bebezinho se entender melhor? O que é confortável para ele, o que é que não é. É muita questão de ler o bebezinho e perceber o que é que ele está querendo te dizer. E a realidade do cachorro, porque hoje em dia, já vou puxando outro assunto, eu quero voltar para aí rapidinho, mas eu com certeza. Hoje em dia, as pessoas querem tratar muito o pet como os seres humanos. Assim, eu trato minhas meninas felinas como minhas filhas, mas eu sei que elas não são humanos, eu sei que elas são gatos, então elas têm que ter o comportamento natural do gato. E as pessoas querem pegar um cachorro, principalmente cachorro, porque o cachorro é que sai, passeia e tudo mais. E quer que seja uma criança humana. E aí quer fazer tudo como uma criança. E aí gera inúmeros distúrbios comportamentais. Muitos. Se você é uma família que aceitou ser uma família multiespécie, você tem que agir como se fosse uma família multiespécie. Estudar e aprender. Estudar e aprender. Do cão. Total. Você sempre vai ter teu bebezinho lá. Ele vai ser seu bebê, ele vai ser sua criança. Mas tem que entender que é uma criança cão, uma criança gato. Exatamente. Não é criança humana. Voltando para aquele assunto da questão de quando separar da mãe, tudo, é mais ou menos por volta de quanto tempo essa recomendação, para que o filhotinho aprenda com a mãezinha todas essas características do cachorro, né? Isso e depois passe aí para casa da família. Eu gosto muito de indicar para todo mundo que tem a possibilidade de pelo menos deixar com a mãezinha até 60 dias, que seriam em torno de 2 meses. Isso tanto vai ser bom para a questão da imunidade, né? Porque a amamentação nesses primeiros dias é extremamente importante. E também pela questão de a socialização. Ela que vai iniciar dizendo, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Vai brigar quando fizer coisa errada. Vai brigar quando fazer coisa errada. Inclusive, é para deixar. Se você é mãe ou pai de pet que tem uma bebê que ficou mãe também, deixa ela brigar com os filhos dela, que ela tá ensinando. Adoro. Outra coisa, Lu, eu sempre gosto de dar algumas dicas assim. Essa parte comportamental a gente não vê praticamente na faculdade, né? Pelo menos eu não me recordo. Inclusive. Nós estudamos juntas, né? Formamos juntas e tudo.
Mas o que é que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Tendo cachorro e tudo mais. É que nessa época da socialização, o que, que a gente pode fazer com segurança? Eu sempre digo assim, o bebezinho tá na época da vacinação, ainda não pode passear livremente no meio da rua. Mas põe no carro, vai no supermercado, leva ele no carro para que ele escute os barulhos, para que eles vejam as pessoas, para que eles vejam um motoqueiro passando fazendo zoada. Sim. Porque aos pouquinhos ele vai entendendo que aquilo ali é uma coisa ok, é uma coisa tranquila, para não ficar aquele animal que foi criado numa bolha. E aí, de repente, sai de casa para, sei lá, para veterinário, para passear, e aí fica louco, quer matar tudo e tudo. Só quer fugir daquele lugar. Exatamente. Minha casinha. Exatamente. É, muito interessante isso que tu falou, Li, porque, e antes de eu explicar, eu quero voltar um pouquinho para essa parte da biologia, para a gente conseguir entender como é que a visão de um cão ou um gato, como, não a visão, mas como é que eles estariam se sentindo na pele deles, porque a gente tem uma capacidade de visão muito boa, cachorros não têm. Eles têm um olfato que é extremamente aguçado. Então, o que eu acho também extremamente legal de cães é porque até o cheiro da gente, níveis de estresse, eles conseguem sentir. Adiantando uma coisa, tem um estudo que fala sobre a questão dos animais que eles conseguem perceber mudanças hormonais, eles conseguem perceber quando a pessoa vai passar mal. Já vi até vídeo sobre isso. Isso é muito legal. Eu gosto muito de como a gente conseguiu domesticar uma raça, e não só isso, mas uma raça tão amiga que eles conseguem, que a gente consegue fazer essa sinergia. Sim. Que é essa questão de a gente conseguir treinar um animal que ele vai agir tão rápido, como se fosse uma máquina, de conseguir entender que seu nível de glicemia diminuiu. Sim. Então ele te avisa, cachorros são treinados para isso, gente. Ele te avisa a partir de um toquezinho na tua mão, um apertozinho em você dizendo você vai passar mal. Você vai passar mal. Sua glicemia está baixa, ou então você vai ter uma convulsão. E eles são preparados não só essa parte. Depois a gente volta sobre isso, gente, porque animais trabalhando é uma coisa muito legal. Incrível. É uma coisa muito incrível que a gente conseguiu fazer. São muitos assuntos, meu Deus. São muitos assuntos. Falar que nem a Mayara, vai ter que ter o 2.0. Teve o 1.0, agora vai ter o 2.0. Comportamento canino 2.0. Exato. E quando duas pessoas que gostam de animal se juntam para falar de animal, gente... Fica até amanhã. Fica até amanhã. Aí, e voltando sobre essa questão do cachorro, o poder dele de olfato é tão grande que é por causa, e o ouvido dele também é tão aguçado que para ele uma moto passando é totalmente diferente do que seria para a gente. Ele veria aquela frequência, a velocidade, o barulho de uma forma bem mais forte do que a gente sentiria. Então, uma coisa muito legal que normalmente eu indico realmente essa questão da socialização é extremamente importante. Claro, a gente não vai expor nosso animal a um momento que pode ser inseguro para ele, porque ele está no processo de imunização. Mas uma coisa que a gente pode fazer e deve se possível, animal de pequeno porte, até um animal de médio porte, grande porte, a gente consegue carregar em algum espaçozinho, pode ser no carro, pode ser com as janelas abertas, pode ser devagar, pode ser num horário em que não tenha picos de carros, para ele entender que vê um carro na distância fazendo um barulho, tá tudo bem, faz um pouquinho mais perto. É extremamente importante a gente ver também como é que nosso cachorro está se comportando. Você nota as alterações no rosto dele, ou as alterações no corpo dele. É uma coisa que quando a gente trabalha com comportamento, a gente sempre vê qual é a posição do cachorro, como é que ele tá. Porque muitas vezes ele não vai conseguir falar, mas ele fala através do corpo. Exatamente. Ele fala através de chorinhos. Se você tiver um mínimo de interesse, você vai perceber. Foi a mesma coisa que a gente já falou num outro episódio sobre o comportamento felino, né? Basta você se atentar, o cachorro, o gato vai lhe dizer muitas coisas. Você só precisa ficar atento, né? Exato. E eu já vou puxando essa pergunta. Vai, me chama. Eu queria que você falasse algumas características assim que você pode perceber em relação quando o cachorro tá feliz. A gente já vê, tá abanando rápido, tá feliz, tal. Mas assim, tem outras alterações no rosto, nas orelhas, na cauda, no próprio tronco, nas patinhas. Então assim, quando o cachorro tá feliz, quando o cachorro tá triste, quando o cachorro tá com medo, quando ele quer atacar. Porque isso tanto ajuda no sentido
da gente se proteger deles, mas também, principalmente, ajuda a gente evitar fazer alguma coisa que vai fazer mais mal a eles do que bem. Então, assim, eu sempre fico atenta. Se eu ver que o animal está demonstrando que não está se sentindo bem, não está se sentindo confortável, eu falo, olha, vamos fazer de outra forma, ou vamos fazer em outro momento, porque o meu objetivo, claro, levar uma picada, eles não vão entender que é pro bem deles. Vai doer, vai doer, infelizmente. Mas eu tento fazer de uma forma que o animal esteja o mais tranquilo, o mais relaxado possível. Exato. E é muito importante fazer esse processo, gente. Eu não sei quem tem cão, quem tem gato, leva o bebezinho para um consultório e antes mesmo de você chegar no consultório, ele já sabe qual é a rua e já começa a tremer. Então, normalmente isso já está querendo dizer para o teu bebê que ele não está no sistema de nivelamento emocional bom. Ele está tendo um gatilho ali, está sendo ativado, aquele tremor. É só um sinal de que ele está passando por um nível de estresse muito grande. Que a gente chama na biologia que tem um hormônio que ele é responsável pelo nível de estresse da gente, que é o chamado cortisol. Então, quando isso acontece, os tremores, a agitação, a pupila do olho um pouquinho maior, o olho regalado, normalmente as orelhinhas para trás, normalmente são sinais de que ele está estressado, que o nível de estresse está grande. Os cachorros também são uma coisa maravilhosa, porque eles têm como se desestressar. Então, por exemplo, o cachorro está brincando um com o outro. Eles normalmente, para finalizar a brincadeira, balançam o corpo. Esse sistema de balançar o corpo é um sistema para regular o sistema não hormonal deles, mas o sistema emocional deles para tirar a tensão do corpo. Então, Adorei. não Sabia é? não? Inclusive, Eu sempre aprendo algo novo, por isso que é bom. Assim, a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre está aprendendo. E eu gosto, assim, dessa interação, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Eu não sabia disso, agora eu já sei. E é muito legal, porque, por exemplo, você acabou de fazer o manuseio de um cachorrinho, ele sacudiu o corpo, ele tirou aquela tensão do corpo, e é aquele momento que você também pode dar um carinhozinho mais, porque ele vai entender, ele vai usar essa técnica de uma forma mais rápida, de uma forma mais tranquila. Então, tipo, apaguei a memória ruim, agora eu tô feliz, tô relaxada. Tipo, ai, aquela tensão do corpo, tirei. Esses dias, eu adiantando, agora que eu lembrei de um assunto, de uma situação, na verdade, que aconteceu. Eu tava atendendo uma bebezinha e tal, e terminou o atendimento, e aí simplesmente ela foi, se jogou assim no sol e ficou lá. Assim, se jogando, eu, ai, que bom, ela tá feliz, ela tá tranquila, ela tá relaxada. Assim, parecia uma boba falando isso, mas eu vi que aquilo ali, ela tava tranquila, porque ela ficou um pouquinho nervosa, porque ela é um pouquinho reativa, então ela ficou um pouquinho nervosa, mas aí passou, tipo, esqueceu, fui lá, relaxei, tô de boa, ganhei meu petisco, ganhei meu dia. Exatamente. E o que é legal do petisco é porque faz um reforço positivo. Exatamente. Então, provavelmente o processo dela de reatividade foi desensibilizado pelo processo. O que é maravilhoso. Então, ela foi lá tomar o banho de sol dela porque ela já estava relaxadíssima. Adorei. Uma forma também que eles utilizam para tirar ou então tentar relaxar é o bocejo. Então, se você vê teu cachorrinho tá bocejando, é sinal de que ele tá um pouquinho desconfortável. Ele tá eu até já regular. fiz um post sobre isso. Sobre não vocês. é? Eu acho que eu vi. Legal, legal, muito bom. Eu não sabia também essa parte do bocejo, aí tava pesquisando e tudo, e aí eu vi. Gente, isso é uma coisa interessante. Vou postar sobre vocês. É, sim. Então, seu cachorro tá bocejando, percebe o que estava acontecendo depois, antes mesmo. Será que alguma coisa passou? Será que você estava tentando treinar ele e estava muito difícil para ele? Às vezes. Ops, adorei. Vamos falar sobre o reforço positivo? Bora. Vamos lá falar sobre a importância do reforço positivo. Que eu sempre tento bater nessa tecla e as pessoas muitas vezes não entendem. Eu já vi gente, infelizmente, pegando jatinho de água para borrifar na hora que o animal fizesse uma coisa errada. Eu sei que, assim, às vezes você tá num momento de desespero. Tipo, às vezes tem dois cachorros brigando, você tá num momento desesperado. Você vai fazer o que tiver ali na mão. Ou você vai se meter no meio e correr o risco de se machucar, ou você vai jogar alguma coisa que não vai machucar o animal, mas que vai tentar separar. Com certeza. Mas, quanto mais a gente puder usar o reforço positivo, melhor para não gerar traumas naquele ser. Com certeza. Uma coisa muito importante do reforço positivo é que você pode fazer no início de vida. Então, por exemplo, eu normalmente indico para o pessoal, se você tem tempo e você tá com um bebezinho jovem dentro de casa, de 2 meses, 3 meses, 4 meses, até uns 6 meses,
vocês podem reforçar tudo que vocês quiserem através de um reforço positivo. Eu vou ter sempre que estar com petisco perto de mim. Não, você pode utilizar a própria alimentação do teu bebê. Se ele gosta da ração, você pode utilizar tanto de uma forma interativa, no finalzinho do treinamento, como antes disso, você já pode utilizar para um senta, um fica, um som de um ventilador passando, ou até no momento mesmo de socialização, levar ele para passear, ele viu um carro passando e ele ficou meio nervoso, dá um reforço positivo. Ele da próxima vez é bom, né? Ele vai associar uma coisa com a outra. Exatamente. Até nos momentos das picadinhas de amor da doutora ali vai ser maravilhoso. Eu adoro. Quem me conhece sabe que eu sou viciada. Às vezes eu digo assim, gente, de vez em quando eu preciso tirar os babies de vocês da dieta, porque você usar um reforço positivo faz toda a diferença. Então, assim, em todas as situações. Claro que tem animais que às vezes não querem ou não foram acostumados a petiscos de filhote, ou ficam realmente mais nervosos e não querem comer. Mas todos os que aceitam, ou eu dou sachê, ou eu dou petisco. Na hora da vacina é engraçado que tem cliente que fala, doutora, eu fico impressionado que o bebezinho nem sentiu. Mas porque a gente tá mudando ali o foco. Então ele tá tão focado naquela comida, naquela coisa boa, que ele muda o foco da dor, muda o foco do desconforto. Eu tenho um paciente, o Tozinho, que assim, no primeiro momento, quando a gente foi fazer os primeiros atendimentos dele, fazer coleta e tudo mais, é um tchau-tchau. E assim, tchau-tchau a gente já sabe, né? A fama. Mas ele é um tchau-tchau. Ai, meu Deus, eu sou apaixonada por você. Então, um detalhe aqui. É um tchau-tchau diferenciado, eu digo. Por quê? Nos primeiros momentos ele realmente ficava um pouquinho desconfiado, mas aí a gente percebeu que com o reforço positivo ele ficava super tranquilo. Então a gente começou a coletar sangue com sachê. Tudo que a gente vai fazer com ele é com sachê. Então, a gente coleta sangue com sachê, a gente vacina com sachê. Tudo que a gente puder fazer com sachê é muito mais tranquilo. E ele não percebe. Antigamente, quando a gente não tinha entendido ainda, porque a gente tentava dar o petisco. Sim. E o petisco ele não queria. Ou então ele pegava, mas assim, não era a mesma coisa dele ficar focado ali, comendo um tempo maior o sachê. Porque o petisco você dá uma bocada, um tchau-tchau já acabou, né? Mas no caso do sachê é uma coisa que demora mais. Então, no primeiro momento ele pegava o petisco, comia e na hora da picada não tinha mais petisco, ele rosnava. Mas aí depois a gente ia fazer a coleta, dava o sachê e ficava lá, ele comendo aqui ou pleno, coletando sangue. Hoje em dia a gente vai fazer vacina, na hora da vacina dá a picadinha de amor e ele fica relax com a comida dele. Isso é muito legal. Agora a gente já tem lá agora a Jolie, inclusive! Como é que charada tua filha? Não é? Tem a Jolie lá, que é uma chau-chau também, que agora são 2 chau-chaus. E quando ela chegou, eu fiquei bem tensa, como seria? Porque Tozinho, assim, é um caso à parte. Ele é um lorde, ele é um amorzinho. Totalmente diferente da maioria dos chau-chaus, infelizmente. Porque eu já tive vários pacientes chau-chau, mas todos eu não consegui mais atender porque ficavam muito reativos e era um risco para mim. Aí acabava indicando levar à clínica, né? Mas aí a Jolie veio e a gente já começou. Desde que ela chegou, já tô dando sachê para que... Agora eu acho que ela já fez 1 ano, se não me engano. Mas assim, desde os primeiros atendimentos dela, eu fui dando sachê, dando petisco, para ver se ela fica relax. Que nem o irmãozinho dela. E aí, como é que estamos? Tá dando certo, tá dando super certo. Graças a Deus, a gente fez vacina recente. E assim, tava todo mundo meio tenso, porque a gente não sabia muito bem como ela ia se comportar. Era o reforço anual e tudo. Mas ela foi uma leite. Estão todos de parabéns. E o que é interessante sobre isso também provavelmente essa questão do sachê pode ter sido até melhor por causa dessa questão de que cachorros gostam muito de estar lambendo, de estar mastigando. Então ele estava lá fazendo algo gostoso mesmo, que para ele estava sendo maravilhoso, enquanto tinha um desconfortozinho ali leve. Sim. Porque também tem essa questão do chau-chau, né? Todas essas raças que são mais orientais, elas são bem mais independentes. Então são realmente animais que por regra, já são animais geneticamente diferenciados. Samoyeda, né? Akita. Sim, são área só deles. Quando a gente trabalha muito com comportamento, que a gente vai estudando as raças e suas peculiaridades, a gente vê que o chau-chau... E aí já vamos puxar outro assunto sobre a importância de entender das raças, né? Sim. Porque são inúmeras raças. Na faculdade, a gente viu, não lembro se tu fez sinotecnia, eu fiz sinotecnia, né? Que era optativa e tudo. E assim, pelo menos a gente teve esse aprendizado. Pelo menos a gente teve esse aprendizado, mas a gente, assim, foi uma coisa bem pontual. Eu não vejo isso ser difundido nas faculdades, eu não vejo as pessoas interessadas em entender das raças.
E a gente tem uma infinidade de raças, principalmente dos cães. Nos gatos já tem muitas também, mas a gente não tem tanto difundido assim as raças dos gatos, né? Mas nos cães são muitas raças. Sim. Então são muitas particularidades. Então é muito Sim. importante que realmente os estudantes, os médicos, os veterinários entendam sobre as raças para que consigam lidar melhor com elas, Sim. né? E eu acho que também é extremamente importante para um tutor que quer realmente trazer um novo animal para sua casa e está pesquisando. Muitas vezes a gente vê divisões no que as pessoas querem. Ah, eu tenho um apartamento, eu quero uma raça pequenininha. Ah, eu tenho um espaço um pouquinho maior. Eu acho que eu quero uma raça que é mais bonita, mais cheia de pelos, tipo husky. E às vezes a gente pensa nisso porque o animal. Gente, raças. A gente se apaixona por cachorro porque cachorro é bonito. Todas as raças são lindíssimas, mas cada uma tem sua peculiaridade. Então, por exemplo, um husky siberiano. A gente vai ver de onde ele vem. É uma das raças mais ancestrais, mais próxima dos lobos. Então, eles são os que uivam com mais facilidade. Não só isso, mas eles são o que a gente chama também de raças trabalhadoras. Ele estaria puxando o trenó durante umas 5, 6 horas. E as pessoas pegam o animal, põem em uma casa que, por mais que seja grande, mas assim, não tem para onde o animal correr, não tem estímulo para o animal farejar. E aí o animal vai ficando deprimido, vai ficando Destruidor ansioso, de casa. vai destruindo tudo. Aí a pessoa doa o animal, doa para 1, 2, 3, 4. A vida desse animal, enfim, não vai ter uma vida feliz, né? Exato. Então é muito importante essa questão de pesquisar muito bem sobre as características da raça, antes principalmente de comprar um animal, né? Porque a maioria das pessoas, quando querem um animal de raça, vai comprar um animal. Ou então, às vezes, até pega que foi doado e tudo, mas a maioria das vezes, quando é doado, é isso. Já passou por 4, 5 casos, então a pessoa também precisa ter consciência de que ela está adotando um animal que muito provavelmente tem inúmeros distúrbios comportamentais, que vai precisar de mais atenção, mais cuidado, né? Toda essa... Porque o histórico em si já não é muito bom. Exatamente. E é por isso que a gente, como veterinária, eu sinto que pesa um pouquinho no coração da gente quando a gente vê esse tipo de situação. Porque o animal fica realmente em um estado de querer ser um cão e não conseguir. Então, ele fica em um ambiente em que ele não reconhece, muda para outro ambiente, não gera laços com pessoas, ou então os laços que ele gera são laços que já não são tão bem conectados. Quando normalmente a gente faz reforço positivo, quando normalmente a gente treina o animal, a gente estuda um pouquinho mais sobre comportamento, a gente consegue se conectar mais com os nossos bebês. E essa é a parte mais bonita de que quando eu comecei a ver comportamento, porque um dos meus bebês, que é o Sully, ele é um cachorro extremamente medroso. Então, qualquer coisa para ele, principalmente um homem entrou na minha casa, vai ser um gatilho para ele. É uma coisa para ele extremamente assustador. Então, no começo, a gente só pensa em brigar. O cachorro tá latindo incessantemente. Para, cachorro, para de gritar. Não vai funcionar para ele, vai, na verdade, gerar mais estresse para ele, porque ele está usando o latido como uma forma de externar aquela energia, ou até para avisar para alguém que alguma coisa chegou. Pode ser um perigo, né, para ele. Exatamente. E o que é legal, porque a gente tem vários tipos de latidos. Por exemplo, aquele latido que você vê o teu cachorro fazendo bu, 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 ele tá chamando a matilha. Então, ele tá avisando que alguma coisa mudou na casa. Então, normalmente, quem tem cachorro, tipo um pastor alemão, e ele começa a fazer isso, provavelmente alguém tocou a campainha ou o motoqueiro passou. Mas latidos como, por exemplo, pausados, tipo au, 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 que você vê que é intervalado, ele tá querendo dizer para você, ele tá pedindo alguma coisa para você. Normalmente é na hora de comer. Chamando a atenção ali chamando a né? atenção, ele tá querendo alguma coisa e você sabe o que é, porque ele vai fazer esse latido e você vai reconhecer. Então, o que a gente percebe é que quando a gente quer entender melhor o nosso bebê, ou então, quer acrescentar um novo bebê na nossa vida, a gente realmente tem que ver o que é que eu quero no meu cachorro. Eu quero que ele seja pequeno, eu quero que ele seja grande, eu quero que ele seja amoroso, eu quero que ele seja mais independente, eu quero que eu tenha um espaço muito grande, eu quero que ele cuide do espaço todinho.
Então, isso tudo, você consegue achar um cachorro para cada uma dessas situações, não se preocupe. A gente só precisa, o que eu normalmente indico vá no veterinário antes. Que entenda de comportamento. Exatamente, que entenda de comportamento. Seria o ideal, eu já ia chegar nisso. Ideal. Eu fico muito feliz, assim, quando as pessoas entram em contato comigo para fazer uma consultoria exatamente de adoção ou de compra de um pet. Perfeito. Porque a gente consegue entender todas as necessidades da família, ou a gente indo na casa, ou a gente fazendo por teleconsulta, a gente consegue entender todas as necessidades, toda a realidade daquela família e consegue orientar. Olha, esse é o melhor momento, ou esse não é o melhor momento. É melhor um cão ou é melhor um gato? Se for um gato, vai ser um gato de raça ou sem raça. Se for um cachorro, vai ser de determinada raça. Porque aí a gente vai evitar inúmeras frustrações, né, que acontecem muito. Do tutor, do cachorro. Exatamente, a gente vai evitar muitos abandonos, que essa é uma das minhas preocupações, assim, que muitas pessoas, infelizmente, estão naquele encantamento ali, aí depois viu que não era a mesma coisa. O filhotezinho, não, o filhotezinho é a coisa mais linda do mundo, aí parece que não entra na cabeça da pessoa que vai gastar, que vai dar trabalho, porque é como uma criança. Quando você tem uma criança humana, você vai ter que trocar a fralda, você vai ter que banhar, você vai ter que, sei lá, fazer inúmeras coisas que faz com a criança humana. Exatamente. Com o cachorro, com o gato, é a mesma coisa. Eu fico assim, chateada quando as pessoas falam, ai, mas gasta mais do que uma criança. Não, não gasta mais do que uma criança. Se você for botar na ponta do lápis quanto gasta, não vai gastar proporcional, ou provavelmente até menos. O que a diferença que faz é o estilo de vida, a realidade que você quer dar de vida para aquele animal e a sua condição de vida também. Também, gente. Porque é muito importante que você entenda a sua realidade, tanto de espaço, quanto de tempo, quanto financeiro, para saber se realmente é aquele momento e se determinado animal é ou não para você. Então é importante ver tudo isso antes de definir. Eu já tive cliente que chegou para mim na consulta pediátrica, isso na época da clínica, ainda tem muito tempo, eu nunca esqueço disso. E aí quando eu comecei a falar tudo, porque na consulta pediátrica eu falo assim, várias coisas sobre a realidade daquele ser, para que a pessoa entenda e decida, não, realmente eu vou dar continuidade. Ou então, não, eu não vou querer que a pessoa jogue na rua, lógico, mas eu quero que a pessoa veja se ela consegue lidar com aquilo dali ou se ela vai precisar doar aquele animal para uma pessoa que realmente tem a condição ou tem tempo para cuidar daquele ser de forma adequada. Isso. E aí essa pessoa pegou e falou assim, ai, mas é muito complicado, você quer muita coisa, tá querendo demais. Aí eu disse, olha, isso é o básico que o seu animal precisa. Se você não der essas condições para ele, eu não vejo sentido você continuar com ele. Você arranja uma outra pessoa para ficar com ele, porque se você realmente não quiser fazer nenhuma vacina, quem dirá acompanhamento veterinário, quem tirar uma alimentação de qualidade, esse animal não vai ser feliz, ele não vai ter a vida que ele nasceu para ter. Então não faz sentido. Sim. Né? E eu sou muito sincera com os meus pacientes, que eu digo assim, por mais que a pessoa fique com raiva de mim, mas o meu objetivo, a minha missão nessa terra é cuidar dos animais, é ajudar as pessoas a cuidarem dos animais. Se a pessoa não quer que eu ajude a cuidar dos animais, aí tá difícil, porque o meu objetivo é esse. Então eu vou recomendar a pessoa que ela encontre uma pessoa melhor para cuidar daquele ser, porque o meu objetivo sempre vai ser fazer o melhor para aquelas criaturas delícias. E a gente se alinha muito nisso daqui, porque, gente, é sobre saúde animal. A doutora ali trabalha com essa parte de prevenção exatamente para a gente evitar doenças, transtornos. Então, quando a gente vai antes mesmo do problema se realizar, é bem melhor. Bem melhor, bem mais tranquilo. Ou mesmo que aconteça o problema, mas a gente consegue resolver de forma mais fácil. Eu sempre falo, que já vou falar de outra coisa, mas enfim, é importante falar isso. Eu sempre falo dos check-ups, das consultas de rotina, porque por mais que, mas eu vou gastar meu dinheiro, não, você não vai gastar seu dinheiro. Tem gente que fala assim, mas eu vou procurar problema. Tá, ok, você pode até pensar dessa forma, tô procurando problema, mas se você encontrar o problema no início, é muito mais barato, é muito mais fácil de você tratar do que você não encontrar aquele problema, o problema evoluir, ficar uma bola de neve, e quando você descobrir, você vai gastar mais, você vai demorar mais para tratar, e aí vai ser um problema maior para sua vida e para a vida do animal, que pode inclusive vir a óbito, né? Então eu sempre tento bater nessa tecla. Gente, e bata nessa tecla 1000 vezes, porque voltando sobre essa questão de comportamento, cachorros e gatos normalmente só demonstram a doença quando a doença já está avançada. No mundo selvagem, estar doente é um sinal de vulnerabilidade. Então, um cão, ele vai demonstrar doença quando o sintoma já está uma febre de 39,2. Quando o vômito, até aqueles vômitos esporádicos, gente, do tipo, ele vomita uma vez no mês, pode querer dizer alguma coisa. Pode querer dizer inflamação no estômago,
pode querer dizer E aí reação. pode ser uma coisa muito inicial que você pegando ali, tratando, não vai evoluir para uma coisa mais grave, né? Exatamente. Então, essa parte, quando a gente pensa em saúde animal, a parte da prevenção e comportamental vai estar intrinsecamente ligados. Porque vai muito dessa questão de que, normalmente, eu acho que vem da cultura brasileira mesmo, da gente procurar um médico quando a doença já está ali. Porque o ser humano faz isso consigo, né? Exato. Ainda mais com outro de outra espécie. Exato. Então, prestem atenção nos bebês de vocês, façam um check-up, mesmo que seja anual, já está de bom tamanho anual. E o que é interessante, vai fazer o check-up, se o bebê é um bebê ansioso, que com o manejo já se estressa, vai desensibilizando ele através do reforço positivo. Então, já ia falar sobre ansiedade e agressividade. Sim, bora lá então, bora voltar para lá. Mas desde neném, é importante até falar dessa questão, assim, desde neném, eu sempre tento dizer isso, tente ir... Em algum momento ele vai precisar fazer um exame de sangue, o mínimo para uma castração, por exemplo, né? Então, vai desde neném passando pode ser um algodãozinho com álcool na patinha, dá um apertão maior na pata, porque realmente, às vezes eu atendo animais adultos que nunca fizeram um check-up, nunca fizeram nenhum exame, e aí quando você vai no primeiro momento, às vezes a família se assusta, ninguém consegue entender o que está acontecendo, por mais que eu explique o processo todo, o cachorro. ainda mais o cachorro, né? Então eu sempre gosto de orientar, quando eu faço o atendimento desde nenenzinho, eu digo, olha, vão tentando manejar ele no sentido de vez em quando pega na nuca, né? Finge que vai colocar ali alguma coisa, pega na patinha, passa alguma coisa gelada para que aquele animal entenda que aquilo ali é algo tranquilo, que ele não vai morrer por causa daquilo ali, e sempre dando reforço positivo, né? Pra ficar relax. Gente, o reforço positivo é extremamente importante nesses momentos. E esses pequenos toques você pode fazer, inclusive, na alimentação. O animal tá comendo ali, você dá um preçozinho na pata enquanto ele tá comendo, depois solta. Faz pequenos momentozinhos, depois solta. Faz por um pouquinho de tempo a mais e depois solta. Dessa forma a gente vai desensibilizando. Então, no momento que a doutora Lee, ou até eu mesmo, for coletar exame de sangue, vai ser mais fácil para a gente, vai ser menos estressante para o teu bebê. Porque qualquer manejo dessa forma que gera estresse vai gerar um pico de cortisol, que é o que a gente não quer. A gente quer ele tranquilinho enquanto ele estiver fazendo todos esses manejos para ele não ficar fazendo isso. Porque até em gatos isso é perigoso. O estresse em picos pode levar a inflamações sistemáticas. Então é extremamente importante você ir dizendo para o teu cachorro, tá tudo bem, você não vai morrer. Ela vai coletar aqui um pouquinho de sangue e vai ficar tudo bem. E toda a família ficar relax. E todo mundo vai ficar relax. Vai ser no sachê. Lu, vamos falar sobre a ansiedade e a agressividade, a questão da ansiedade de separação, a questão da agressividade com outros animais, mas também com o tutor, né? Fala um pouquinho mais sobre esses desafios. Gente, e normalmente é isso que a gente vê mais. Principalmente... E depende muito de qual é a raça e qual é o ambiente em que aquele animal está. Porque animais que são extremamente... raças que são extremamente amigáveis, e não só isso, mas a gente pegou eles para companhia, por exemplo... o Poodle, né? O Poodle é uma raça que é de companhia, mas ele também é uma raça que caça pequenos roedores, né? Tá dentro... Quem faz mais essas coisas são os terriers, né? Mas o Poodle também tá dentro. Então, uma raça dessa que é extremamente inteligente, mas também é extremamente... Eu acho que o Shih Tzu seria mais. O Shih Tzu eu vejo mais ansiedade de separação. E também tem um boom de Shih Tzu, né? Um boom de Shih Tzu. Porque, gente, pequenininho, peludão, nariz achatado, é o amor de todo mundo. Mas eles são animais que são extremamente conectados com o seu tutor. Eles normalmente escolhem uma pessoa para ficar ali. Só que cachorros, eles têm dificuldade de trabalhar em matilha separados. Tipo, você vai para lá, eu vou para cá. Não, tá todo mundo junto, tá todo mundo cuidando do seu território. Como assim você vai embora e me deixar aqui sozinho? Você é da minha matilha, você não pode ir, fique comigo. Você fica aqui, então eu vou junto. E aí esse é um outro problema, né? Voltando também para aquela questão da sua realidade de vida e tudo mais,
é aquelas pessoas que passam 12 horas por dia fora de casa e tem um pet, e aí vê o animal ali por 1 ou 2 horas no dia, aquele animal vai ficar o dia todo sozinho, o dia todo triste. Então, assim, é uma coisa a se pensar, por isso que existem as creches, Sim. né? Existem o daycare, enfim, existe tudo isso que não é Existe a frescura, mãe, existe o pai. que não é frescura, que o animal pode se utilizar também para o animal gastar energia, para o animal ver outros animais, né? E se divertir ali e ocupar a mente. Voltando. Exato. Mas isso é algo extremamente importante, porque a ansiedade de separação, ela está muito conectada exatamente o nível de estresse de não entender o que está acontecendo. Então, ele se vê num lugar que está sozinho, mas ele não se vê só num lugar que está sozinho. Ele se vê num lugar que ele está sozinho e a pessoa de quem ele depende não está lá. Então, lembra daquele nível de cortisol que eu falei que aumenta? Agora, imagina ela lá em cima o tempo inteiro. Então, esse animal que passa muito tempo sozinho, e normalmente a ansiedade de separação, a gente tem pequenos avisos que o animal dá para a gente antes. Então, você está se arrumando, ele está olhando para você. Você sai de casa e deixa a água, você volta, a água está intocável. Você deixa a comida, ele não tocou. Porque para ele só se sente confortável se você estiver presente. Tem animal que fica o dia todo esperando na porta, porque às vezes alguns tutores, infelizmente, já me falaram de câmeras, né? E fica o dia todo até você voltar. Só se diverte, só brinca, só come, só faz xixi, cocô quando você volta. E isso é interessante, porque normalmente um animal que tem ansiedade, fica esperando você voltar o dia inteiro para casa, se ele tenta se regular de alguma forma. Então, algumas coisas que a gente pode notar o nosso cachorro fazendo que podem ser demonstrações de ansiedade. Por exemplo, a mordedura das patinhas. Pode ser problema dermatológico, então sempre verifique com o veterinário antes. Pode ser problema estomacal também, porque normalmente o desconforto estomacal pede para eles ficarem lambendo alguma coisa, a gente vê às vezes muita lambedura. Mas também é uma forma de se regular. Uma pessoa ansiosa faz a mesma coisa. Às vezes mexe no cabelo, às vezes mexe na unha, rói as unhas. É o que a gente chama de movimentos compensatórios. O cachorro também faz. Ele tanto pode fazer isso, como ele também pode fazer coceiras no corpo. Por exemplo, um animal ansioso, se ele estiver nervoso, ele vai fazer coceira na região de pescoço ou até aqui na região de baixinho da axila. Então, ou então ir lá coçar flanco, que é normalmente aqui pertinho do bumbum. Então, essas três coceirinhas normalmente são indicativos de que o animal está estressado. Ele está tentando se regular, está fazendo um movimento compensatório. Então, às vezes, quando você chega em casa e teu cachorro está com um rasgão na região de pescoço, ele se coçou a tempo de se Né? machucar. Aquelas pessoas que se mutilam, né? Que arrancam o cabelo e tudo mais. Os animais fazem Tentando também. se regular, Sim. tentando diminuir o nível de estresse de uma forma que é o que ele tem naquele momento. Então, isso é uma das formas que ele pode fazer. Outra forma que eles podem fazer é destruir coisas. Então, se você chega na tua casa e o sofá que você acabou de comprar está totalmente destruído, ele fez isso para tentar se regular. Cachorros, eles têm uma sensibilidade muito grande em boca. E normalmente, anteriormente, quando a gente fez o processo de domesticação, eles estariam comendo presas inteiras. Então, eles passariam, ao invés de, uns 15 minutinhos ali comendo uma raçãozinha, eles passariam 1 hora roendo um osso para tirar todas as partes da carne dali. E esse processo, para eles, é extremamente gostoso. Normalmente, Por isso que entra o enriquecimento alimentar, né? Que é Total. muito importante. E exatamente dessa forma que a gente ajuda a regular a ansiedade de um animal, trazendo prazeres que ele poderia ter diariamente enquanto você não estiver em casa. A gente pode começar devagarzinho. Porque normalmente animais com ansiedade, você não pode sair de um cômodo da casa que ele vai te acompanhar. Ele pode estar dormindo tranquilozinho lá, mas você levantou e saiu, ele notou e vai atrás de você. Isso já é um sinal de ansiedade de separação. Prestem atenção, papais e mamães de pet. Eu tenho uma filha assim, Prestem atenção, mamães e papais de pet. Mas também é aquela questão do trabalho diário, gente. Se isso acontece, quer dizer que ele tem níveis de estresse quando você sai. Mas isso não quer dizer que é o fim do mundo. A gente tem como tratar. Então, o enriquecimento alimentar, maravilhoso.
Você pode deixar a comida de forma bem mais interativa. O que eu amo dos cães é que eles são extremamente inteligentes. Então, às vezes, é entediante para o cachorro comer num pote de ração. Então, se você coloca ali no quebra-cabeça, eu gosto muito de uma forma barata, a própria caixinha da embalagem de ovo. Você pode colocar lá dentro. Só observar para não destruírem a caixa. Sempre estejam juntos, sempre estejam juntos. Ele pode destruir? Pode. Normalmente cachorro ele entende. Se for filhote, sempre presta atenção. Sim. Mas filhote adulto sempre presta atenção. Mas normalmente quando eles destroem as coisas, presta atenção se ele vai colocar na boca. Porque normalmente ele não coloca. Porque tem gente que, por exemplo, uma forma de enriquecimento alimentar que é bem legal. Você pega uma caixa, coloca o alimento dentro, junto com vários outros pedacinhos de papel. Pode ser folhas, se você tiver em casa, uma mangueira, alguma coisa do tipo. Ele vai separando. Ele vai lá catando, fazendo o que a gente chama de forrageio, que é achar o alimento através do olfato. Interessante que tem esse nome, forrageio. Não é? Vem das vacas. Exatamente. Porque eles vão lá no narizinho deles até achar o alimento e colocar na boquinha. Isso é legal porque ativa duas coisas muito interessantes no cérebro. Eu não sei se... eu vou mandar para a doutora Lee um vídeo que mostra como é que o cérebro do cachorro é ativado quando ele sente o cheiro e como é que o nosso é ativado. Então, legal. Muito legal, porque aqui a gente é ativado e nosso cérebro normalmente vem para essa parte aqui, mas o do cachorro vai até lá atrás. Interessante. Que fica até no ponto de visão. Então, até o cheiro dele ajuda ele a visualizar melhor alguma coisa, o que é muito legal. Então, muito diferente. E com isso, a gente dá para ele um sistema de bem-estar. A gente traz para ele os hormônios que trazem felicidade para o corpo dele. Então, ele se regula dessa forma, a ansiedade ajuda a diminuir. Vocês podem fazer essa brincadeira interativa e, de vez em quando, dar uma saidinha e depois volta do ambiente para ele se acostumar com o fato de que você não está lá 24 horas por dia. Então, você deixa ele brincando com alguma coisa, ou então lambendo uma coisa muito legal também que você pode fazer, aqueles tapetezinhos, Eu já ia falar, os tapetezinhos de lamber, que são maravilhosos. A lambedura é um dos outros prazeres do cachorro. Pode ser roer, pode ser lamber, você deixa lá, deixa ele um tempinho fazendo aquilo dali, de vez em quando vai e volta. Dá uma passadinha, aí você vai aumentando o intervalo de tempo que você passa longe dele. Ele vai entendendo que ele está fazendo algo prazeroso, mas você não está lá. Sim. Então ele vai conectando. E que você vai voltar e tá tudo bem. E tá tudo bem, e o mundo não acabou e a gente pode continuar a nossa vida tranquilamente. No sistema matilha, vamos dizer o quê? Sistema matilha atual. Adoro. A matilha contemporânea. A matilha contemporânea. Lu, vamos falar sobre a agressividade. Que também é outro ponto. Sobre essa questão da agressividade, né? E uma coisa que eu acho que é uma coisa que os tutores sentem mais dificuldade é quando o animal já está no nível de agressividade. Porque cachorros, a gente tem uma escadinha de agressividade. Ele não começa agressivo. Provavelmente você ignorou os passos anteriores da agressividade. Cachorros, eles são extremamente sociais. Eles só usam a agressividade como última instância caso algum animal esteja realmente invadindo o espaço dele. Porque cachorros, eles primeiro... e o que é legal deles? Você vai fazer um manejo nele, ele não quer... A primeira coisa que ele vai fazer é se afastar. Eu não quero esse manejo, vou me afastar. Você continua o processo e mesmo assim ele não está querendo o contato, o próximo processo que ele vai tentar fazer é rosnar. Ele vai tentar dizer para você, não estou gostando desse processo. E às vezes eles começam às vezes eles rosnam, às vezes eles mostram os dentes. E também é outro indicativo. Eu estou tentando te avisar. É aquele tipo, sai daqui, eu não tô afim. Estou tentando te avisar. E o que eu sempre digo, só te cortando um pouquinho, Lu, rapidinho. A gente consegue falar assim, olha, eu não tô afim, eu não quero conversar com você agora, venha depois, enfim, agora eu não tô afim de papo. O animal, não, o cachorro não vai dizer, não tô afim, tia Lee, não quero essa picadinha agora, tá tudo certo. Ele vai simplesmente rosnar, vai mostrar os dentes, e se eu insistir naquilo ali daquela forma, ele vai me atacar.
Então, o animal não tem essa forma de dizer, né? De verbalizar. Ou eles podem até dizer, mas a gente não entende a língua Exato. deles. Eles falam do Mas jeitinho deles. eles têm a linguagem corporal deles, que se a gente se atentar e se a gente entender, a gente vai perceber que ele não tá afim, que a gente precisa respeitar aquilo ali, ou tentar manejar de outra forma, ou simplesmente não fazer aquilo dali. Isso. E ele Se não, vai levar uma dentada. E aí, levar uma dentada, aí é no nível máximo de chateação, agressividade. É o final, a última escala da agressividade é a mordedura. Porque, e ele, normalmente, ele avisa antes de morder. Ele evita contato visual e, normalmente, ele faz o que a gente chama de olho de peixe. Em que você consegue ver a parte branca do olhinho dele, normalmente, ele te olhando pela lateral. Se ele fazer isso, Assim, eu percebo esse olho, mas eu nunca soube que era esse nome. De olho de peixe, né? E normalmente, quando ele já tá nesse ponto, ele já vai dizer para você: olha, se você continuar insistindo, eu vou ter que partir para agressividade. E o que acontece também é, se isso é praticado várias vezes, o nível de intolerância vai aumentando e o nível da escala de agressividade também vai aumentando, porque ele se sentiu invadido num ponto em que ele não quer mais, e não só isso, mas pode ser até algo simples, mas agora ele não vai passar mais pela escala, ele vai direto para a agressividade. Como é que a gente tira esse gatilho devagar para ele? A gente tenta desensibilizar a agressividade. A gente pode fazer com manejo com uma focinheira, e normalmente como é que eu indico o manejo com a focinheira? Sempre fazer com reforço positivo. Então você vai colocar a focinheira junto com o alimento para ele se acostumar primeiro. E nunca colocar diretamente no animal. Você vai esperar ele se adaptar com aquilo dali. E depois sempre deixar por pouco tempo ele em contato. Depois você pede para ele colocar. E se ele colocar, você dá o petisco para ele. Normalmente é sempre bom você procurar um veterinário que trabalhe com comportamento. Outras pessoas também que trabalham com comportamento, com essa questão do reforço positivo, para a gente evitar o, o maior gatilho que possa ser. Então, porque vai acabar e se seu animal já está no ponto de agressividade do jeito que está, já deve estar sendo difícil para você manejar ele dentro de casa. Então, partir disso, eu sei que é extremamente frustrante. E ter a paciência com o teu animal vai ser o melhor que você pode fazer por ele. É aí que entra a terapia, né? Aí que entra a terapia. E o que é legal? Dá para todo mundo trabalhar em terapia. Porque até essa questão, os cachorros, eles entendem muito e eles conseguem realmente sentir feromônios de medo através do suor. Se lembra aquela questão do fato deles serem extremamente potentes? Então, ele vai perceber que você não está no estado de conseguir conversar com ele, porque você está com medo. Ele percebeu que a agressividade foi útil. Ele vai utilizar a agressividade sempre quando ele quiser. Mas a gente pode falar para ele que ele não precisa usar agressividade. A gente pode usar um reforço positivo para ele ir tirando os gatilhos dele. Ele ir associando a agressividade a coisas que ele não precisa mais praticar diariamente. Normalmente o que eu indico para o pessoal é o que o teu animal pratica diariamente é aquilo que ele vai manter. Então, se você pratica com ele diariamente questões de desestressar, entender de onde é que está vindo a agressividade, o que é que começou o gatilho, como é que a gente pode deixar esse gatilho menos sensível, como é que a gente pode desensibilizar esse animal. Sempre tente ter paciência, ter um reforço positivo junto contigo e prestar atenção no que é que ele pode falar para você em questão de leitura corporal. A gente estava até falando sobre essa questão, o rabo dele balançando é felicidade. Não necessariamente. Por exemplo, se o teu cachorrinho está balançando o rabo mais pro lado direito, ele está feliz. Mas se ele dá mais pro lado esquerdo, ele tá demonstrando ansiedade. Menina, tô passada. Outra coisa que eu vou aprender, porque eu tinha a gente vai já fazer o quiz, aqui já vai adiantando os assuntos, a gente vai já fazer o quiz, eu tinha colocado aqui como pergunta exatamente isso, porque eu li sobre isso, mas eu falei, não, gente, não é possível. Sério que isso é verdade? E aí já e tá é muito legal, porque existem a gente ainda tem vários estudos rolando aí sobre comportamento animal, mas tem um estudo recentemente que foi feito em relação a cachorros, como é que eles se sentem em relação a outros cachorros quando eles se veem.
Então, por exemplo, nesse estudo foi mostrado um cachorro, ele está sozinho, e foi mostrado um vídeo de um cachorro abanando mais para o lado direito. Aí ele começou a abanar mais para o lado direito, porque ele entendeu, aquele cachorro está feliz. Eles entendem qual lado direito e qual lado esquerdo. Mas se o cachorro está balançando mais para o lado esquerdo, o cachorro também entende como sendo um sinal de ansiedade, começa a balançar para o lado esquerdo. Passada. Então, até isso eles conseguem visualizar. Cachorros são animais extremamente sociáveis. Incríveis. E eu ainda fico chateada que tem gente que fala que tem certas raças não são inteligentes. Não, mulher, não. Pelo amor de Deus. Pode até ter a relação de tal raça é mais inteligente do que tal raça. Eu acho que tem raças mais preguiçosas. Mas o cachorro como um todo é uma espécie inteligente. Demais. Eu digo que só não fala para não pagar conta. Então eles são realmente seres muitíssimo. E tem cachorro que paga conta, viu? Adoro. Gente, a gente tá quase terminando o nosso bate-papo, mas aí eu vou fazer o quiz, né? Eu já adiantei a pergunta que eu tinha colocado aqui sobre o rabo, que eu fiquei impressionada. Mas eu vou fazer algumas outras perguntas, tá, Lu? Prontinho, Lu. A primeira é: por que os cães giram em círculos antes de deitar ou defecar? Isso é muito legal, gente, porque tem um conjunto de coisas do porquê. Essa questão de dar uma voltinha é interessante porque eles conseguem visualizar em 360, né? Eles visualizam se tá tudo ok, para eles estarem lá ali fazendo um momento de descansar, tanto de descansada como também vulnerabilidade, né? Você tá fazendo o teu cocôzinho, vai que vem alguém depois nas tuas costas falar alguma coisa contigo. Você não tá preparado. Pode fazer o número 1, número 2 relaxado. Exatamente, fazer relaxado. E é interessante também porque, além dessa questão da ambientalização, será que a gente deveria falar sobre essa questão do norte? Não, podemos. Porque no off aqui, nos bastidores, a gente estava conversando sobre essa questão de que os cachorros conseguem identificar onde está o norte. Então, normalmente, quando eles se deitam, quando eles fazem essa voltinha também, normalmente eles sempre se deitam com a cabeça voltada para o norte. Nem eu sei onde está o norte. Nem eu sei quando está o norte. Adoro. Sabe pela tua cachorra. Tia Li é cultura, tia Lu é cultura. Ai, Lúcia, é ótima. Vamos para a segunda. Cães conseguem reconhecer as emoções dos humanos apenas pelo tom de voz? Verdadeiro ou falso? Gente, isso é verdadeiro. Isso é muito verdadeiro, porque aquela questão também de social, eles são animais extremamente sociáveis, então eles conseguem entender pelo tom, se você está feliz, se você está triste, ou se você está realmente com raiva. E não só isso, mas às vezes ele não precisa nem do tom. Seu suor já vai ser o bastante para a gente estava conversando durante, né, nossa conversa. Ele vai saber se você está passando por um nível de estresse grande, ou se você está triste, ou se você está feliz. Até gestação, né? Descobre a gestação antes da mulher. Eu já vi relatos. Já vi relatos. Quando um cachorro lambe o rosto do tutor, ele está apenas demonstrando afeto? Ai, gente, isso é tão legal. Bora voltar um pouquinho para a ancestralidade, porque isso vem a partir de um comportamento de filhote com a mãe, né? Normalmente, quando a mãe chega com a caça ou até com restos de comida, os filhotezinhos normalmente ficam lambendo ali a boca da mãe. Tanto na linguagem de cachorros, isso vai ser demonstrado como sendo uma coisa submissa. Então, se teu cachorro te lambe em região de boca, ele te entende como sendo alfa, né? Essa questão do alfa é um pouquinho desmistificada, né? A gente sabe que não existe muito isso, mas existe uma hierarquia que normalmente eles entendem. Então, eles entendem você como em cima da hierarquia deles. Se eles lambem tua boca, querem lamber. Não só isso, mas eles adquirem muita informação pela língua. Normalmente, quando eles estão sentindo um cheiro muito legal, eles dão uma linguadazinha para sentir aquele cheiro com mais intensidade. Então, pode ser também para descobrir o que é que está acontecendo ali perto da tua boca, curiosidade. E sim, eles demonstram carinho através da lambedura. Então, não precisa ser nem região de boca. Ele lambeu tua mão, lambeu teu pé, ele está demonstrando para você que te ama. Adoro. Por isso que eu não consigo me controlar. Tem gente que fala, mas é que é nojento e tanto que gente, mas demonstração é muito maravilhoso, demonstração de amor e carinho, então eu me entrego, eu sou dessas. Deixar o cachorro cheirar durante o passeio ajuda a reduzir o estresse dele? Gente, totalmente verdadeiro e por favor,
Se vocês estão passeando com o cachorrinho de vocês, eles estão paradinhos cheirando, deixa cheirar. Vai demorar 2 minutos, 3, 5, Seja você xixi, não sabe. seja cocô. Se ele tá vacinado, tá com as vermifugações em dia, deixa acontecer. Porque normalmente eu indico pro pessoal, tenta comparar o passeio de um cachorro como se fosse você no Instagram. Você viu uma coisa que você gostou muito, você vai dar um like. Adorei. Então, ali, aquele cheirozinho, ele tá avaliando aquele post, ele tá lendo, ele tá dando um like dele. Se ele der uma lambedinha, ele gostou. Adorei. Né? Então, extremamente, isso é muito importante. Por causa disso que a gente sempre fala em relação a comportamento, passeie com o teu cão. Ele é extremamente importante o passeio, porque além de sociar, deixar ele mais socializado, também vai dar para ele um senso mais de tranquilidade, porque essa parte de cheirar, como eu falei naquela questão do vídeo, ativa muito o cérebro do cachorro, dá muita felicidade. Então, deixa acontecer algo natural. E a última, quando um cão coloca as orelhas para trás, sempre significa que ele está feliz? Então, bora colocar essa como falso, gente? Porque... É aquela conversa, né, da linguagem corporal, Total. a questão da tá chateado, de tá bravo. Sim. O que é que eu normalmente indico pro pessoal, e isso é até interessante, por exemplo, você viu um cachorro na rua, você quer tentar interagir com ele, como é que eu vou saber se aquele cachorro quer aquela interação comigo ou não? Eles normalmente indicam. Se você se aproxima do cachorro, ele tá com a boca aberta, ele fecha, normalmente já quer dizer que ele aumentou um nível um pouquinho de estresse. Ele não gostou daquele aproxima. Então, isso já é um indicado para não vou me aproximar mais. Se ele tá ali tranquilinho e ele fechou a boca, ele tá um pouquinho nervoso. Vai para trás. Se ele vem e te cheira, já é um formato de comunicação. Você pode tentar ver se ele quer um carinho e para. Ele demonstrou para você que quer continuar aquela interação, você pode dar um pouquinho mais de carinho. Mas essa questão da orelha, o que é interessante, normalmente quando os cachorros colocam a orelha para trás, pode ser um sinal de felicidade, mas prestem atenção no rostinho do teu cachorrinho. Se ele tiver com o ninho baixinho, a boquinha aberta, respirando tranquilamente, ele tá feliz. Mas se ele tiver com os olhos abertos, você olhando ele com o canto de olho, ele com a boca fechada e o que a gente chama de mouth licking, que é aquela lambedurazinha na boca, no narizinho, é sinais de ansiedade e estresse. Então, ele não está bem naquele momento, tem alguma coisa que naquele ambiente que ele não está se sentindo confortável. Tenta identificar o que é, afasta dele o gatilho, tenta fazer um reforço positivo para ver se ele se adequa mais, ver se os restos dos movimentos dele mostram para você se ele continua ansioso ou se ele já normalizou, está mais tranquilo, como o chacoalhado do corpo. Vai ser aquele momento em que, tive um nível de estresse, mas chacoalhar com o corpo já estou me regulando de novo emocionalmente para o que der e vier. Então, sempre prestem atenção no que o teu cachorro está querendo te dizer através do corpinho. Ai, maravilhoso. A gente está chegando ao final, Lu. Quero agradecer. Ai, não quero que acabe. Vai ser 2 horas esse podcast. Lu, eu quero que você deixe o seu arroba, né? Para que todas as pessoas que estão aqui possam lhe seguir, possam ficar atento, né, a mais dicas. Você sempre está procurando postar conteúdo lá, então pode deixar. Gente, meu arroba no Instagram é No Sentido Animal, tudo junto. E lá você vai ver um pouquinho do meu trabalho. Tem uns rios muito legais para vocês tentarem colocar no dia a dia na vida dos cãezinhos de vocês e do gatinho de vocês também. E qualquer coisa, podem falar comigo no direct. E também, muito obrigada, doutora Lee. Obrigada, foi maravilhoso. Eu adorei isso daqui. Bate-papo. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu vou lhe deixar com um presente, tá? Um singelo mimo, para depois você dar uma olhada para você, para suas crias. Obrigada. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Eu tenho certeza que vocês amaram esse episódio, assim como eu também, assim como a Lu. Assim, a gente preparou com todo amor, com todo carinho. E eu sempre adquiro conhecimento novo, né? A gente sempre tem algo novo a aprender. Então, assim, eu espero que vocês tenham aprendido muito. Quero convidar vocês a assistirem o primeiro episódio falando sobre comportamento felino. Quero convidá-los a compartilhar, a se inscrever, divulguem, né? A gente está buscando fazer esse trabalho exatamente por vocês e para vocês. Para a gente levar conhecimento técnico, levar conhecimento prático sobre a realidade dos nossos babies caninos e felinos. É isso. Beijo. Até a próxima.